Hilton vivia em uma pequena fazenda no interior do Espírito Santo, um lugar onde o tempo parecia passar devagar, mas o trabalho nunca acabava. Ele era um homem simples, de mãos calejadas pelo manejo do gado e pela lida diária com a terra seca. Alto, com seus olhos sempre voltados para o horizonte, carregava em si uma esperança teimosa, mesmo nos dias mais difíceis. Sua rotina começava antes do sol nascer. O galo cantava e lá estava Hilton, de chapéu surrado e botas gastas, pronto para encarar mais um dia. A vida na fazenda era dura, mas ele sempre acreditou que o trabalho era uma forma de honrar suas raízes e cuidar da sua família. Era como se a terra exigisse dele tanto quanto ele dela. Só que, por mais que Hilton fosse persistente, as coisas não iam bem. A fazenda não dava o lucro necessário, e o futuro que ele tanto sonhara para seus filhos parecia escapar entre seus dedos. E foi em meio a esse cenário de incertezas que algo inesperado aconteceu. Num dia comum, enquanto pegava sua correspondência no armazém da cidade, ele viu o anúncio de um concurso local. Era uma oportunidade de ganhar uma passagem para São Paulo, tudo pago, para participar de um evento sobre inovação no campo. Algo tão distante da sua realidade que parecia um sonho impossível. Mas, algo em seu peito disse que ele deveria tentar. Por que não? Pensou, ao preencher o formulário com sua caligrafia simples. Os dias passaram, e Hilton quase esqueceu do concurso. A vida na fazenda seguia, entre tempestades e estiagens. Até que, numa tarde de céu nublado, o carteiro chegou com uma carta que mudaria tudo. Dentro do envelope, havia um bilhete de avião e a confirmação de que ele havia sido o grande vencedor. Hilton mal acreditava. Um sorriso tímido se formou no seu rosto. Era como se o universo tivesse lhe dado uma última chance de mudar sua sorte. Mas junto da alegria, veio a preocupação. Ele nunca havia saído de sua cidadezinha, nunca tinha visto uma metrópole como São Paulo. E, apesar da empolgação, o medo do desconhecido rondava. O que ele iria encontrar lá? Será que seu jeito simples seria motivo de vergonha? Esses pensamentos invadiram sua mente enquanto ele olhava para o bilhete em suas mãos. Mesmo assim, Hilton sabia que não poderia deixar essa oportunidade passar. Era sua chance de mostrar ao mundo, e a si mesmo, que ele poderia ser mais do que o homem da roça. E assim, entre a dureza de seus dias e a expectativa do que estava por vir, ele começou a se preparar para a maior viagem de sua vida. O destino estava traçado, e tudo que Hilton precisava era coragem para dar o primeiro passo. Hilton desembarcou em São Paulo com o coração acelerado. A grandiosidade do aeroporto o deixou atônito. Nunca tinha visto tanta gente em um único lugar. Pessoas apressadas, maletas elegantes, roupas caras. Era como se ele tivesse cruzado para outro mundo, completamente diferente da sua fazenda no Espírito Santo. Com sua mala de couro envelhecida e o chapéu que tanto lhe era querido, Hilton se destacava naquele mar de formalidade e sofisticação. Ele olhava ao redor, tentando encontrar alguma placa que o guiasse para o evento que viera participar. Mas a confusão era tanta que, em um momento de desespero, resolveu pedir ajuda. Foi então que seus olhos encontraram Helena. Ela estava parada ao lado de uma pilastra, segurando seu celular com uma mão e ajeitando os óculos com a outra. O salto alto batia no chão de mármore, ecoando uma autoridade natural. Seu terno alinhado e o ar de superioridade tornavam óbvio que ela era alguém importante. Hilton se aproximou timidamente, tirando o chapéu em sinal de respeito. Com licença, senhora, ele disse com seu sotaque forte. Poderia me informar onde fica o centro de convenções? Helena levantou os olhos lentamente, analisando o homem à sua frente de cima a baixo.
Os olhos dela brilharam de desprezo ao ver as roupas simples de Hilton, uma camisa de linho amassada, botas de couro sujo. Ela quase podia sentir o cheiro de campo no ar. Uma expressão de desdém tomou conta de seu rosto. Você só pode estar brincando, né? Disse ela, rindo com um toque cruel. Um homem como você, aqui? No centro de convenções? Olha, não sei de onde você veio, mas claramente não pertence a esse lugar. A risada dela ecoou no saguão, e algumas pessoas ao redor pararam para observar a cena. Hilton sentiu o rosto queimar. A humilhação veio como um soco no estômago, mas ele permaneceu firme, com o chapéu ainda nas mãos e os olhos baixos. Ele não era homem de responder com agressividade, mesmo diante de tanta arrogância. Talvez você devesse voltar para onde veio. Este lugar não é para... Ela parou por um momento, tentando escolher a palavra certa. Gente como você. Hilton engoliu em seco, seu orgulho ferido, mas não deixou que a vergonha o dominasse. Ele agradeceu educadamente, sem revidar, e se afastou em silêncio, enquanto Helena ainda o olhava com uma expressão de triunfo, como se tivesse vencido uma pequena batalha. Mas o que Helena não sabia, e jamais poderia imaginar, é que aquele homem humilde, com suas botas surradas e simplicidade, estava ali para algo muito maior. Algo que o destino já começava a desenhar. Enquanto Hilton se afastava, Helena voltou para o celular, sem perceber que o futuro tinha mais poder de reviravolta do que seu desprezo jamais poderia prever. Hilton caminhava pelo aeroporto com os passos pesados, como se o chão estivesse mais difícil de pisar. A humilhação de Helena ainda ecoava em sua mente. Cada risada que ouvia parecia se repetir, como se fossem flechas que atingiam seu orgulho. Ele parou por um momento, respirou fundo e apertou o chapéu contra o peito. Não era a primeira vez que a vida o testava, mas naquela metrópole imensa, ele se sentia pequeno, perdido. Foi quando ouviu uma voz suave ao seu lado. Oi, você tá precisando de ajuda? Perguntou uma mulher, sorrindo de forma calorosa. Ela tinha uma expressão amigável, os cabelos presos de maneira simples, e seus olhos transmitiam uma gentileza que parecia rara naquele lugar tão agitado. Maria era seu nome, e, ao contrário de tantos outros que passavam por Hilton sem sequer notar sua presença, ela viu algo nele. Talvez o brilho nos olhos ou a postura digna, mesmo após ter sido humilhado. Acho que tô um pouco perdido, dona, Hilton respondeu, meio envergonhado. Maria riu, mas não era uma risada de deboche, como a de Helena. Era leve, quase um convite para que ele não se preocupasse. Me chame de Maria. Você parece estar procurando por algo específico, não é? Ela perguntou, olhando a mala de Hilton e percebendo sua hesitação. Hilton contou brevemente sobre o concurso, sobre a viagem que era sua grande chance. Falou com o tom baixo, como se ainda sentisse as palavras de Helena pesando em suas costas. Maria ouviu com atenção, e quando ele terminou, ela sorriu de novo, com uma expressão firme de quem estava pronta para ajudar. Olha, você não pode deixar que uma pessoa assim te desanime. Eu conheço o lugar que você está procurando. Me deixa te guiar até lá, disse ela, com um tom de voz acolhedor, como uma irmã mais velha cuidando de alguém querido. Hilton, surpreso com tanta generosidade, aceitou a oferta. Enquanto caminhavam juntos pelo aeroporto, Maria fez questão de conversar com ele, e cada palavra dela parecia aliviar um pouco do peso que ele carregava. Ela falava sobre São Paulo, sobre como a cidade poderia ser imensa e confusa, mas também cheia de oportunidades. Para Hilton, as palavras dela soavam como uma nova esperança. Você tem algo especial, Hilton. Não deixe que ninguém te faça sentir menor, disse ela, ao chegar na entrada do evento. Hilton parou e olhou para o grande prédio à sua frente.
As mãos ainda seguravam firme o chapéu, mas algo dentro dele havia mudado. A humilhação não havia desaparecido, mas a força que Maria lhe transmitirá o fez levantar a cabeça novamente. Ele agradeceu, com sinceridade, e entrou naquele evento pronto para encarar seu destino, agora com a certeza de que sempre há uma mão amiga quando mais se precisa. O auditório estava lotado. Luzes brilhavam no palco, e os murmúrios de pessoas bem vestidas enchiam o ambiente. Hilton, sentado nas últimas fileiras, se sentia deslocado, mas mantinha a postura firme. Ele olhava ao redor e via pessoas com diplomas, profissionais experientes, todos com olhares confiantes, prontos para competir. Hilton, com sua camisa de algodão surrada e botas gastas, parecia fora de lugar. Mas ele não estava ali por acaso. Ele tinha algo que muitos ali não tinham, uma força que vinha da terra, da simplicidade e da vontade de vencer. O concurso começou, e as apresentações se sucediam. Cada candidato falava sobre suas ideias inovadoras para o campo, tecnologias avançadas e técnicas que Hilton mal conseguia entender. Ele ouvia em silêncio, absorvendo cada detalhe, mas sem deixar que a insegurança tomasse conta. Chegaria a vez dele, e ele sabia o que iria fazer. Quando seu nome foi chamado, houve um pequeno silêncio no auditório. Algumas pessoas cochicharam, provavelmente achando curioso que um homem com aquele visual estivesse ali, competindo com especialistas. Mas Hilton não se abalou. Ele subiu ao palco com passos firmes, ajeitou o chapéu e começou a falar. Eu sou Hilton, criador de gado de uma pequena fazenda no Espírito Santo. Talvez eu não tenha as palavras mais bonitas ou os conhecimentos técnicos que muitos de vocês têm, mas eu conheço a terra. Conheço o campo. Sei o que é levantar todos os dias sem saber se a chuva vai vir, ou se o solo vai dar o que a gente precisa. E eu sei que, para nós, que vivemos disso, a inovação não é luxo, é necessidade. Sua voz era forte, mas carregada de emoção genuína. Ele falou sobre sua experiência, sobre como pequenas soluções mudaram a realidade de sua fazenda. Não eram ideias revolucionárias, mas práticas e diretas, algo que qualquer agricultor poderia aplicar. Hilton falava com o coração, sem floreios, e cada palavra carregava o peso da verdade. O silêncio no auditório agora era de admiração. As pessoas começaram a entender que Hilton não estava ali por acaso. Ele era o retrato vivo da luta no campo, da perseverança que transforma desafios em oportunidades. Quando terminou sua apresentação, houve uma breve pausa, seguida de aplausos. E, para sua surpresa, não eram aplausos tímidos. Eram fortes, calorosos, vindos de todos os cantos da sala. Hilton desceu do palco, sem saber se ganharia, mas com a sensação de que havia feito o seu melhor. E então, o anúncio final veio: Hilton, o fazendeiro simples, era o grande vencedor do concurso. Contra todas as probabilidades, ele conquistara o prêmio. O coração dele disparou. A premiação seria o impulso que ele tanto precisava para transformar sua fazenda e sua vida. Hilton, que saiu do Espírito Santo com apenas uma passagem e esperança, agora voltava para casa como vencedor. O jogo havia virado. Os anos passaram e o vento da sorte finalmente soprou a favor de Hilton. A pequena fazenda no interior do Espírito Santo, que antes parecia incapaz de sustentar sua família, agora era uma propriedade próspera e respeitada em toda a região. O nome de Hilton se espalhou rapidamente, não apenas por sua competência com o gado, mas pela maneira como ele soube aproveitar aquela vitória no concurso para transformar sua vida. Com o prêmio, ele investiu na terra, comprou maquinário moderno, ampliou a criação de gado e aplicou as novas técnicas que aprendeu. Não demorou para que sua fazenda se tornasse referência, atraindo olhares de outros produtores e empresários do agronegócio.
A transformação foi tão grande que muitos não reconheciam mais o homem simples que um dia havia desembarcado em São Paulo com uma mala surrada e o chapéu velho nas mãos. Hilton, porém, nunca perdeu suas raízes. Continuava acordando cedo, mesmo com a fazenda crescendo a cada dia. Caminhava pelos pastos, conversava com os funcionários e mantinha aquele jeito tranquilo e firme. Ele sabia que o sucesso era fruto da terra, do esforço, e de algo que dinheiro nenhum podia comprar, a experiência de quem vive o campo na pele. A casa, que antes era uma construção modesta, agora era uma sede ampla e confortável. Sua família vivia com tranquilidade, sem as preocupações de antigamente. Sua filha, Julia, crescia com uma educação que Hilton nunca havia sonhado para si mesmo, e ele sentia um orgulho silencioso ao vê-la se tornar uma jovem inteligente e determinada. A fazenda não era mais apenas um lugar de trabalho árduo. Ela agora representa o sucesso de Hilton, uma conquista construída com suor e humildade. Ele recebia visitas de investidores, políticos e outros fazendeiros que vinham conhecer o segredo de seu sucesso. E ele, sempre com aquele sorriso discreto, mostrava o que realmente importava, respeito pela terra e pelas pessoas. Mas, como o destino sempre tem suas curvas inesperadas, Hilton não sabia que sua ascensão estava prestes a trazer novos desafios. Em meio ao crescimento da fazenda e à nova vida que construía, algo muito maior estava sendo desenhado, algo que ele jamais poderia prever. Sua filha, Julia, estava se apaixonando. E o que parecia ser um simples caso de amor logo se revelaria um emaranhado de conflitos. O rapaz por quem Julia se apaixonou não era qualquer um. Ele era Mateus, o filho de Helena, a mesma mulher que um dia o humilhara no aeroporto. Hilton ainda não sabia, mas o reencontro com Helena estava a caminho, e desta vez, não seria apenas uma questão de orgulho. Seria uma batalha de sentimentos, de mágoas passadas e de novas alianças que testaram a força de sua família e de tudo o que ele havia construído. O destino, uma vez mais, preparava uma reviravolta inesperada na vida do fazendeiro. Julia sempre foi uma garota cheia de vida, determinada, com os mesmos traços de resiliência que herdou de Hilton. Seu sorriso fácil e seu jeito encantador conquistavam todos ao redor, mas ninguém a havia tocado tanto quanto Mateus. Quando se encontraram pela primeira vez em um evento local, algo mudou para os dois. Era como se o destino, que tantas vezes separa as pessoas, estivesse agora brincando de juntar. Mateus, filho de Helena, era o oposto do que Julia conhecia. Educado nas melhores escolas, sempre cercado por conforto, ele carregava a elegância da vida urbana. Mas havia algo nele que Julia enxergava além do mundo de luxo, um jovem gentil, com sede de liberdade e de viver algo verdadeiro. Eles se encontraram várias vezes por acaso, mas logo perceberam que esses encontros não eram obra do acaso. O amor começou a florescer de maneira inevitável. Os dois não podiam ser mais diferentes. Julia, com suas raízes fortes no campo, e Mateus, criado no centro da cidade, pareciam vir de mundos completamente opostos. Ainda assim, quando estavam juntos, tudo fazia sentido. As conversas fluíam, os risos eram sinceros e o amor crescia como uma chama que não podia ser apagada. Porém, não demorou muito para que a verdade sobre suas famílias viesse à tona. O nome de Hilton, agora próspero fazendeiro, era conhecido por Mateus. E quando ele contou para sua mãe sobre Julia, Helena ficou em choque. A filha daquele homem que ela desprezou no aeroporto, anos atrás, agora estava envolvida com seu filho. Helena sentiu um frio na espinha, e seu orgulho falou mais alto. Ela jamais aceitaria aquela união. Do outro lado, Hilton também ficou preocupado quando descobriu sobre o romance. Apesar de nunca ter buscado vingança contra Helena, a ideia de que sua filha estava apaixonada pelo filho da mulher que o humilhou o deixava inquieto.
Ele sabia que o passado de mágoas entre ele e Helena poderia prejudicar a felicidade de Júlia. Com as famílias em conflito, Júlia e Mateus tentaram manter o romance em segredo. Mas segredos, como sempre, têm vida curta. As tensões começaram a aumentar, e a pressão de ambos os lados fez com que os jovens se encontrassem em um impasse. Helena, com seu orgulho inabalável, fez de tudo para impedir que seu filho continuasse o relacionamento. Hilton, apesar de mais compreensivo, também não via com bons olhos o futuro daquele romance. A felicidade de Júlia e Mateus estava por um fio. Eles se amavam, mas a sombra das diferenças entre as famílias parecia crescer a cada dia, ameaçando aquilo que construíram juntos. O amor que floresceu de forma tão pura e espontânea agora precisava enfrentar a força dos ressentimentos, dos medos e das expectativas familiares. Entre encontros às escondidas e promessas sussurradas ao luar, Júlia e Mateus sabiam que estavam em uma encruzilhada. A cada novo obstáculo, a chama do amor deles se fortalecia, mas até quando seria possível resistir a tanta pressão? O amor proibido que os unia agora começava a se tornar uma batalha contra tudo o que eles conheciam. Júlia e Mateus viviam entre encontros rápidos e olhares furtivos, sempre com a tensão crescente de que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. As brigas entre suas famílias tornaram-se inevitáveis. Helena, com seu orgulho ferido, fazia questão de lembrar ao filho que ele merecia alguém do seu nível. Por outro lado, Hilton, que sempre fora um homem de princípios, tentava proteger Júlia do que ele acreditava ser uma repetição de antigas feridas. Cada palavra trocada entre Júlia e Mateus agora carregava o peso das expectativas de seus pais. As brigas começaram a se intensificar, não por falta de amor, mas pela pressão que ambos sentiam. Mateus, dividido entre o respeito pela mãe e o amor por Júlia, via-se cada vez mais perdido. E Júlia, com o coração pesado, não suportava ver seu pai, o homem que tanto admirava, questionar suas escolhas. Uma tarde, após uma discussão mais acalorada, Júlia saiu correndo de casa. O vento forte parecia acompanhar sua tempestade interna. Ela foi até o lugar onde sempre se encontrava com Mateus, uma pequena praça afastada, longe dos olhares curiosos. Ele já estava lá, mas o sorriso que antes iluminava seu rosto agora estava ausente. Havia uma distância invisível entre eles, algo que não existia quando o amor era leve, sem as amarras da realidade. Júlia, talvez seja melhor darmos um tempo, Mateus disse, a voz pesada, como se cada palavra o machucasse mais do que a ela. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Não de raiva, mas de frustração. Ela sabia que a situação era complicada, mas o amor que sentia por Mateus nunca parecia ser suficiente para enfrentar todas as barreiras que o cercavam. É isso que você quer? Ela perguntou, tentando segurar as lágrimas, mas sua voz tremia. Mateus a olhou com tristeza, sabendo que não queria isso, mas as forças que atuavam contra eles eram tão poderosas que ele não via outra saída. Eu não sei mais o que fazer. Minha mãe está disposta a tudo para nos afastar. E eu vejo o quanto isso está te machucando também. Ele baixou a cabeça, sem coragem de encará-la nos olhos. Por um tempo que pareceu interminável, os dois ficaram em silêncio. O vento batia nas folhas das árvores, mas a tensão entre eles era palpável. Finalmente, Júlia respirou fundo, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Se é isso que você acha que é o melhor, eu não vou te prender, Mateus. Mas saiba de uma coisa, eu nunca vou desistir do que sinto por você, disse ela, a voz firme, mesmo que o coração estivesse em pedaços. Eles se despediram com a dor do que parecia ser o fim. O afastamento veio, mas o amor verdadeiro é difícil de apagar. Mesmo distantes, ambos sentiam a falta um do outro, como se suas vidas estivessem incompletas. O tempo passava, mas o sentimento entre eles permanecia, teimoso,
resistindo aos ventos contrários. O mundo ao redor deles continuava em guerra, mas dentro de seus corações, a chama ainda queimava, esperando o momento certo para reacender com força total. O tempo passou, mas o amor entre Júlia e Mateus nunca enfraqueceu. Mesmo com a distância forçada e as brigas entre suas famílias, o sentimento que tinham um pelo outro continuava a crescer, como uma chama que se recusa a apagar. Depois de meses separados, eles finalmente se encontraram novamente, em segredo, no mesmo lugar onde tantas vezes haviam compartilhado risadas e sonhos. Eu não aguento mais viver sem você, disse Mateus, segurando as mãos de Júlia com força. Não podemos mais deixar que nossas famílias destruam o que sentimos. Júlia o olhou nos olhos, sentindo cada palavra ecoar no fundo do seu coração. Ela sabia que o que tinham era real, e que nada, nem o orgulho de Helena, nem as preocupações de Hilton, poderiam mudar isso. Mas também sabia que continuar com aquele amor às escondidas não era suficiente. O que vamos fazer, Mateus? Ela perguntou, a voz suave, mas determinada. Não podemos ficar assim para sempre. Mateus respirou fundo, como se estivesse prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Vamos nos casar, Júlia. Agora. Só nós dois. Sem ninguém saber. Ela ficou em silêncio por um momento, surpresa pela ousadia da ideia. Casar-se em segredo? Sabia que seria arriscado. Sabia que, quando as famílias descobrissem, o caos seria inevitável. Mas, ao mesmo tempo, seu coração gritava que era o único caminho. Era a única forma de estarem juntos, de selarem o amor que os unia apesar de tudo. Sem hesitar por mais um segundo, Júlia assentiu. Eles se abraçaram, sabendo que o que estavam prestes a fazer mudaria suas vidas para sempre. O casamento aconteceu dias depois, em uma capela escondida, longe dos olhos de suas famílias. Júlia, vestida com um simples vestido branco, e Mateus, com um terno que ele pegara emprestado de um amigo, trocaram votos de amor eterno diante de um pequeno grupo de testemunhas, que não tinham ideia das tempestades que aquele casamento traria. As palavras ditas no altar não eram sobre pompa ou tradição. Eram sobre uma promessa verdadeira, de estarem juntos contra tudo e todos. E quando o padre os declarou marido e mulher, ambos sentiram um misto de alegria e alívio, como se o peso que carregavam por tanto tempo finalmente tivesse sido retirado de seus ombros. Mas o segredo, como tantos outros segredos, não ficaria escondido por muito tempo. Mateus e Júlia sabiam que aquilo era apenas o começo de uma nova jornada, uma jornada cheia de desafios ainda maiores. Cada passo que davam juntos agora era carregado de perigo, como se estivessem caminhando sobre uma corda bamba, esperando pelo momento em que tudo poderia desmoronar. No entanto, naquele instante, nada mais importava. Eles estavam juntos, como sempre sonharam. Marido e mulher. Mesmo que o mundo ao redor deles ainda estivesse em guerra, no coração deles, finalmente havia paz. O silêncio que envolvia o casamento secreto de Júlia e Mateus durou menos do que eles esperavam. A verdade sempre encontra uma maneira de se revelar, e, neste caso, não foi diferente. Uma conversa solta aqui, um olhar desconfiado ali, e logo as famílias souberam. A notícia chegou como uma bomba, explodindo em todas as direções e abalando a paz, se é que algum dia houve paz, entre Hilton e Helena. A reação de Helena foi instantânea. A arrogância que sempre carregava se transformou em uma raiva incontrolável. Ela sentiu-se traída, não apenas por Mateus, mas por toda a situação. Como seu filho ousara casar-se com a filha de Hilton, aquele homem que ela desprezava? E sem ao menos consultá-la? A fúria de Helena ecoou pela casa, criando um ambiente de tensão sufocante. Ela queria anular o casamento, desfazer o que considerava um erro colossal, e não mediria esforços para afastar Mateus de Júlia.
Do outro lado, Hilton sentia algo mais profundo. Não era só raiva, era mágoa. Ele nunca quis que as brigas e desentendimentos entre as famílias chegassem ao ponto de causar tanto sofrimento para sua filha. Julia, agora uma mulher casada, estava no centro de um furacão que ele sabia que poderia ter evitado, mas que deixou crescer sem perceber. E, acima de tudo, ele queria proteger sua filha. As brigas se tornaram inevitáveis. Hilton e Helena, que já carregavam anos de ressentimento um contra o outro, agora estavam frente a frente, e não havia mais espaço para meias palavras. O caos tomou conta, com gritos, portas batendo, e lágrimas sendo derramadas. Júlia e Mateus, embora unidos pelo amor, sentiam o peso de cada discussão como um fardo crescente. Mas a reviravolta que ninguém esperava aconteceu de uma maneira inesperada. Em meio ao colapso das duas famílias, um problema maior surgiu, um problema financeiro envolvendo as duas propriedades. Sem perceber, os negócios de Hilton e as conexões de Helena estavam enredados em um contrato complicado que ameaçava a estabilidade de ambos. O destino, uma vez mais, brincava com suas vidas. Hilton e Helena, agora forçados a lidar com algo maior do que suas brigas pessoais, tiveram que se sentar juntos para resolver a questão. O orgulho foi engolido, mesmo que a contragosto. Eles perceberam que, se não agissem com sabedoria, o legado que ambos construíram, Hilton com sua fazenda e Helena com sua carreira, poderia ruir. E, nesse momento, o que importava mais do que suas diferenças eram suas famílias. Sentados à mesma mesa, pela primeira vez desde o fatídico encontro no aeroporto, Hilton e Helena se viram como nunca antes, dois pais, lutando pelos mesmos motivos. Eles tiveram que trabalhar juntos, traçar um plano para salvar o que ambos valorizavam. E, ao fazer isso, perceberam que o conflito entre eles não fazia sentido diante do amor e do futuro de seus filhos. A tensão ainda estava lá, mas algo começou a mudar. Pela primeira vez, Hilton e Helena entenderam que o que os separava não era tão grande quanto aquilo que eles poderiam construir juntos. O tempo, que tantas vezes parecia inimigo, começou a mostrar sua verdadeira natureza, a de curador. Hilton e Helena, depois de semanas de tensão e negociações forçadas, começaram a perceber algo que até então havia passado despercebido. Em meio à arrogância, ao orgulho e à mágoa, Júlia e Mateus sempre estiveram lá, firmes, mostrando o poder do amor que os unia. O que parecia ser o centro do conflito, aos poucos, se revelava a chave para a cura. Os filhos nunca desistiram. Júlia, com seu coração aberto, sempre tentava mostrar a Hilton que o passado não precisava determinar o presente. E Mateus, com uma calma que contrastava com a intensidade de sua mãe, repetia para Helena que o amor verdadeiro poderia superar qualquer barreira, até mesmo as que ela mesma havia criado. Aos poucos, as sementes do perdão começaram a germinar. Foi em um jantar silencioso, após semanas de tensão, que as primeiras palavras de mudança vieram. Júlia, em um ato de coragem, segurou a mão do pai e olhou profundamente em seus olhos. Pai, eu sei que tudo isso foi difícil, mas não podemos continuar assim. O que ganhamos ao manter essa mágoa? Olha só o que o amor me deu, uma vida ao lado de alguém que me faz feliz. Hilton, com os olhos cheios de lágrimas não derramadas, percebeu o quanto sua filha havia crescido. Ela não era mais a menina que ele tanto tentava proteger, mas uma mulher forte e decidida, que agora ensinava a ele algo que deveria ter aprendido há muito tempo, o poder do perdão. Do outro lado, Mateus não ficou em silêncio. Ele, sempre tão respeitoso, olhou para a mãe, sentada com a face séria e tensa. Mãe, por favor, você sempre me ensinou que o que importa na vida é encontrar algo verdadeiro, algo que vale a pena lutar. Júlia é isso para mim. Nós somos isso. Ele fez uma pausa, a voz calma, mas cheia de convicção.
Não vale a pena continuar assim. Não vale a pena perder o que é mais importante por orgulho. Helena olhou para o filho, pela primeira vez, vendo nele a força de alguém que sabia o que queria. E naquele momento, algo se quebrou dentro dela. Não era uma fraqueza, mas uma libertação. Uma libertação do peso que carregava, do ressentimento acumulado por anos. Ela suspirou fundo, olhando para Hilton do outro lado da mesa. Talvez seja a hora de deixar o passado para trás, disse ela, com uma voz mais suave do que em qualquer outro momento. Aquela frase, simples, carregava o poder de transformar tudo. Hilton assentiu, em silêncio. Ele sabia que o perdão não era uma fraqueza, mas uma força. Os dois, que um dia estavam em lados opostos, agora estavam unidos pela mesma coisa, o amor por seus filhos e o desejo de verem suas famílias curadas. A reconciliação não veio em um momento grandioso, mas em pequenos gestos. Abraços tímidos, conversas ao redor da mesa, risadas que antes eram raras. E, aos poucos, o que antes parecia impossível aconteceu. As famílias, que começaram divididas, se uniram. Não por acaso, mas pelo esforço mútuo de aprender com os filhos que o perdão é a única ponte capaz de cruzar o abismo da mágoa. Hilton e Helena, agora com os corações mais leves, viam seus filhos felizes, e nisso encontraram sua própria redenção. E então, o que você faria se estivesse no lugar de Hilton? Teria forças para seguir em frente após ser humilhado? E Helena, será que o orgulho vale mais do que o amor? Talvez o mais surpreendente dessa história seja como as viradas da vida podem nos ensinar lições que jamais esperaríamos. O perdão, o amor e a superação muitas vezes surgem de onde menos esperamos. Será que você teria coragem de perdoar alguém que te feriu profundamente? Se essa história te fez refletir, emocionou e surpreendeu, não perca as próximas. Histórias como a de Hilton e Helena nos mostram que a vida está cheia de reviravoltas, e cada uma traz uma nova chance de aprender e crescer. Inscreva-se no canal, ative as notificações e se tiver alguma sugestão para tema de história deixe nos comentários.